Outro olhar. A apresentação Kleber Benvenu. Olá, bom dia família Bandeirantes, bom dia para você que nos escuta na intimidade do rádio ou também que nos acompanha aqui pela internet. O Outro Olhar de hoje vem de quem acompanha de perto as últimas transformações que têm ocorrido no nosso Rio Grande do Sul e na própria política gaúcha. 7º mandato de deputado estadual, Frederico Antunes, nosso convidado, é o atual líder do governo, Eduardo Leite. Já foi secretário de Estado, presidente da Assembleia, diretor do Banrisul, de Uruguaiana, é uma figura política-chave da história recente do nosso estado. Um olhar, portanto, privilegiado sobre tudo que tem acontecido e vem acontecendo no nosso estado nos últimos anos. Bom dia, Frederico. Bom dia. Obrigado por estar aqui conosco. Eu te agradeço, prazer estar contigo e com todos que nos acompanham. Maravilha. Eu queria perguntar por uma pergunta que daria um programa inteiro, mas só para sentir de ti este panorama desse guri que começou como deputado estadual lá em 98, foi, né? 98 deputado estadual. De lá até aqui, Frederico, assim, em termos de, olhando o gerenciamento do estado, a história do Rio Grande e também as figuras um pouco, né? O que mudou de lá para cá? Eu acho que teve um esgotamento de tentativas de sanar a situação financeira do estado, criar equilíbrio fiscal e, com isto, fazer as devoluções aos cidadãos gaúchos e gaúchas que contribuem para que o estado tenha as mínimas condições, as condições essenciais de sobrevivência com dignidade. Inclusive, lutam pela harmonização da possibilidade de todos terem as mesmas condições de manutenção e desenvolvimento. E eu não estou querendo fatiar estado, mas algumas regiões, né, com índices de desenvolvimento menores do que as outras. A minha região, por exemplo, que é uma região o caso da fronteira, da região sul do estado, também buscando ter as mesmas ou semelhantes condições de crescimento, né? Então, esse esgotamento, Kleber, ele e vários partidos passaram, né? Então, também é importante nós levarmos em consideração isso, porque o crítico... Todo mundo passou, né, pelo governo, né? O crítico do momento já foi gestor. em algum momento. Então, ele fica um pouco... deveria ficar, né, um pouco constrangido quando ele começa a ter ideias, né, de como fazer. Ideias fáceis. Ideias fáceis, né? Então, eu comecei como deputado, o governo era do Olívio Dutra, né? 98, meu primeiro mandato. Depois nós tivemos o Rigoto, que eu tive a honra de ser secretário do governador de Estado, Rigoto, né? Secretário de Estado. Depois nós tivemos o governo Ieda, né, que eu fui presidente da Assembleia durante esse período. E depois veio o governo Tarso Genro. Fosse oposição. Sim, eu fui oposição no meu primeiro mandato e no meu terceiro mandato. Né? E depois veio o governador Sartori. Né? Meu colega, inclusive, fui deputado junto com o Sartori. Eu estava vendo isso, né, no primeiro mandato, desculpe te interromper nesse raciocínio aí, mas eu fui olhar, né, Bernardo de Souza, Zambiase, Sartori, César Busato, Flávio Curzi, Adroaldo Loureiro, né, finado querido Adroaldo Loureiro. Isso. Entre outros tantos. Passaste também já por muitas figuras. É verdade. E depois veio o do governo Sartori, né? Nós fomos parceiros, progressistas, assim como fomos parceiros do Rigoto, fomos parceiros da Ieda. E então os progressistas que não chegaram ao poder foram aliados, né, e confiávamos na gestão do governador Sartori. E depois nós começamos, então, o apoio já dentro de uma chapa vitoriosa ao governador Eduardo Leite e Ranolfo. Tá? Depois concorremos nessa última eleição, não tivemos a classificação para o segundo turno e parte do partido apoiou o candidato Onix, outra parte apoiou o ex-governador Eduardo Leite, como foi meu caso, e hoje nós conseguimos unificar o partido, né, como base para a continuidade de ações que visam
aquilo que no início desse bate-papo nosso, né, nós estávamos comentando, que é trazer equilíbrio, né? Equilíbrio fiscal, ou seja, as condições de receita e despesas estarem elas bem equacionadas, como base para qualquer política pública. Tudo, até porque, né, Kleber, eu não falei, porque eu cheguei a dizer 92, porque eu comecei minha carreira política como vereador, quando eu me elegi lá em Uruguaiana em 1992. Então eu fui vereador de 92 a 96. No final de 96 não completei meu mandato, fui convidado, eu era suplente, deputado, porque eu concorri em 94. O governador Antônio Brito ganhou as eleições, eu concorri, meu partido apoiava o governador Antônio Brito, e eu fui convidado para ser diretor de desenvolvimento do Banrisul, que hoje é o Badesul, que antes estava dentro da carteira do Banco Comercial. Deve ter sido uma bela experiência. Então, eu também tive essa experiência, porque foi o início de um processo de busca desse equilíbrio através da discussão do que era essencial o Estado ter como organismo de Estado. Agora, Frederico, o processo de discussão se as empresas estatais elas deveriam permanecer na mão do Estado, se serviriam cidadãos ou não. Foi lá que começou. Agora, nesse período todo, nesse ponto, é a primeira vez, me parece, que por 3 governos seguidos essa pauta é a mesma, né? Porque teve ciclos aí, Olívio Rigoto, Ieda Tarso, em que essa visão de Estado, que no fundo é do que nós estamos falando, variava bastante. Agora nós estamos entrando aí num tranche de 3º governo, começando lá pelo Sartori e 2 do Leite, com essa mesma política, por exemplo, na perspectiva do equilíbrio fiscal. Isso faz diferença, imagino. Claro que sim. Bom, já que eu voltei um pouquinho no tempo, bastante, são quase 3 décadas que eu rememorei aqui, pelo menos na minha atividade política. Eu também quero rememorar que durante essas 3 décadas houveram várias tentativas de criar equilíbrio através do aumento de impostos. Tá? E quando o Estado vai buscar, e todos os governos passaram por essa necessidade. Tá? Tinha um desequilíbrio, ou era aumento de imposto, ou era do caixa único, ou era dos depósitos judiciais, né? Ou era algum mecanismo de busca que o Estado depois ia ficar comprometido, ou ele ia sobrecarregar, né, o contribuinte, de alguma forma. Então é bom a gente voltar a fazer esse remember, porque a fórmula para o equilíbrio que era usada sempre, o número era diferente, né? Então mudava só o penteado. Era mudança da matriz tributária. Era um. Depois o outro era ajuste fiscal, tá? Equilíbrio fiscal, tal. E todos tentaram fazer isso para justamente ter recursos para poder fazer saúde, fazer segurança, fazer obras públicas, fazer educação, pagar o funcionalismo, né? E, enfim, aí, logicamente, o contribuinte não aceitando isso. Por quê? Porque é um excesso de... O Estado é sócio, empresas do Estado, pesado. E sócio da vida pessoal das pessoas, né? Porque tu tem uma parte de contribuição que é quase 50% ou mais de 50% daquilo que tu ganha. Né? Tu tem lucro, ou no teu balanço tu demonstra, né? Então, do governador Sartori para cá, e por isso que o esgotamento de tentativas, passando por várias correntes partidárias, vem levando as pessoas a acreditarem que não havia outra solução e não queriam a solução anterior de buscar o que sempre era feito, que era falar sobre a questão tributária. Então, a saída e as alternativas que foram dadas, principalmente para o maior credor do Estado, que é o governo central, né? E aí por isso que eu voltei lá em 94 e 98, porque foi lá que nós assinamos, né, o acordo com a União da dívida do Estado com a União, 97, se eu não me falha a memória, 97. Foi no governo Antônio Brito. Né? Nós podíamos, antes disso, emitir moeda, né? Nós íamos de forma... Vivendo da inflação. Não real, né? Nós íamos vivendo da inflação, e aí, a partir daquele momento, a União disse, não, os Estados ou se organizam aí, assinam conosco aqui, a União não vai mais deixar vocês irem se endividando e endividando-se com a União. E aí, então, começamos a discutir a adesão a um regime
que seria o regime que hoje está o Estado, o regime de recuperação fiscal, né? Então, toda a equipe do Sartori, tu participasse disso também, né? Ela se dedicou a discutir isso. Na época era muito confuso, né? Porque eles não sabiam as contrapartidas. Pauta nova. E não tinha qual é a contrapartida. A contrapartida é se tu vender isso. Contrapartida é se tu não pode mais fazer aquilo. Bom, aí também o credor, ele também foi se dando conta que não podia fazer o que ele estava propondo como contrapartida para os seus devedores, né? E o Rio de Janeiro acabou fazendo antes e se deu mal, né? Foi o primeiro a fazer com toda fez meio no upa-upa e depois... se deu mal, foi o primeiro a fazer. Aí o Sartori foi, tentou de todas as maneiras, o Estado com imensas dificuldades, sem pagar salário em dia, sem pagar 13º, parcos recursos para poder fazer 1 quilômetro de asfalto, tapar buraco, mandar um equipamento para um posto de saúde, para um hospital, né? Fazer as obras de escolas tão importantes, incentivar o serviço público, enfim. E não conseguiu aderir ao regime. Conseguimos uma liminar que nos travou em 2017, se não me falha a memória, agosto de 2017, nos travou os meses. Nos deu um arzinho, né? Um arzinho, mas aquilo ali um dia tinha que ser resolvido. Bom, aí continuamos discutindo qual a alternativa. Entrou o Eduardo Leite, né? A alternativa é nós fazemos isso, nós temos que fazer, né, o ajuste através do acordo, do regime, né? Aí as regras das contrapartidas elas foram ajustadas, né? O Estado começou um trabalho com o Parlamento Gaúcho. Eu quero aqui também enaltecer a Assembleia Legislativa, minha casa. Tenho falado sobre isso. Quando colocar no papel o que vocês aprovaram aí nos últimos 8 anos, é muita coisa, muita coisa. Tu sabe que hoje nós temos, assim, ao longo dos últimos 5 anos, na experiência, né, de líder e na minha atividade como líder do governo, inclusive eu fui o único a ser líder de 2 governos, né, na sequência. De reeleito também. E o papel do primeiro ano, junto com meus colegas deputados, deputadas de todos os partidos, era de fazermos, nos debruçarmos sobre as propostas de reconversão, né, de mudanças que deveriam ser feitas para a gente criar, né, uma segurança interna e externa. Interna para nós mesmos, né, de que nós, fazendo isso, nós teríamos condições de melhorar as condições do público e do privado, e externa para os credores. Nós também precisamos demonstrar para eles, olha, nós vamos fazer isso e com isto nós podemos aderir a um regime e vamos, quando retomarmos as condições de pagamento, nós vamos cumprir aquilo que deve ser feito. Então, eu te diria assim, hoje nós aprovamos em torno de 270 projetos. 270 projetos votados, 270 projetos aprovados. Mas desses, Kleber, eu pego 10% de projetos que eu considero assim, projetos de altíssima complexidade, sabe? Mais difíceis. Demarcadores. Entender, discutir previdência, discutir reforma administrativa, discutir mudança de código ambiental. A própria adesão ao regime também, né? 5 vezes nós fizemos, né, as discussões, porque havia as mudanças da lei federal, da lei complementar, que nós tínhamos que fazer aqui também as mudanças quando lá mudava. Privatizações, alterações da Constituição, alterações constitucionais, mudanças de carreira. Mudanças de carreira. Fizemos, né, o cumprimento daquilo que não vinha sendo cumprido desde a criação do Piso Nacional do Magistério, nos levando a termos uma espada sobre a cabeça do Estado, de uma dívida, além da dívida de precatórios que nós temos hoje, uma dívida de 30 bilhões de reais, mais ou menos, não sei atualizado, não sei qual seria o valor hoje, mas está sendo discutido ainda, do não pagamento. Nós pagávamos com completivo o Piso Nacional do Magistério. Inclusive, quem criou o Piso Nacional do Magistério não conseguiu cumprir o Piso O então Nacional. Ministro Tarso Genro, que depois virou governador e não conseguiu cumprir. Não conseguiu cumprir. Então, aí tu vê, nós estávamos empurrando coisas com a barriga e todas essas questões que nós estávamos empurrando, elas estavam nos levando a termos mais dívida. Ou seja, comprometimento maior das receitas do Estado. Então, nós tínhamos saída, assim, de nos desfazermos daquilo que não estava comprometendo, inclusive, os serviços do Estado, como foi o caso do serviço de energia, né? Quando nós começamos pela área da energia. Nós tentamos, inclusive, no governo Sartori, e por um voto, se não me engano, nós não conseguimos, né, autorização para alterações
na Constituição. E aí nós não conseguimos ir adiante com a questão da discussão da privatização da CE. Isto. E da CRM e da Sulgás, né? Bom, aí nós conseguimos, né, entramos, fizemos lá, o governador Eduardo Leite habilmente, né, chamou os partidos, os maiores partidos, o MDB, que inclusive tinha disputado com ele, tinha perdido a eleição, e sempre quando a gente perde um torneio... Fica doído, fica doído. Teve essa habilidade. Teve. Então, o nosso partido que já estava aliado ele, outros partidos que vieram também. Aí, o Otomar entrou na Casa Civil, me convidaram para mim poder ser líder do governo, e ele com a habilidade dele, o Ranolfo também, né? Muito importante a participação do Ranolfo nisso, o PTB junto conosco, na época era PTB ainda, né? Tal. Aí nós criamos um time, né? E esse time, ele foi alimentado pelo governador Eduardo Leite com informações. Isso é uma das coisas que a gente jamais deixou de fazer. Isso foi um trato, inclusive, que eu fiz com o governador Eduardo Leite. Governador, se eu quiser que eu possa desempenhar um bom trabalho como seu líder na Assembleia, eu lhe peço uma coisa: o parlamento nunca pode ser o segundo a saber. E deixe saber das coisas. Me deixa saber das coisas. Então a gente começou a levar informações, alimentar os deputados com informações. E os deputados, logicamente, quando tinham alguma dificuldade, nós falávamos novamente, buscávamos explicar detalhadamente. Foi um trabalho de convencimento. Dificuldades. E lá pelas tantas, nós começamos a ter o nível de convicção individual dos deputados e coletivo das bancadas sobre o resultado dessas informações ser um resultado péssimo se nós não fizéssemos nada para mudar, que nos permitiu avançar no sentido de propor no parlamento, através de projetos de lei, propostas de emenda constitucionais, as mudanças. Frederico, de fundo, o que tu estás dizendo é que mudou a cultura, a consciência política do Estado, a ponto de deixar os deputados confortáveis para votações desse porte, né? Isto. Eu não sei se o exemplo que eu vou dar agora para todos aqui, ele é um exemplo certo, mas ele é um exemplo que me passou pela cabeça ontem. Nós tivemos, há 6 meses atrás, o início de uma guerra. Ucrânia e Rússia, Rússia e Ucrânia. Quem comenta isso hoje? Ela segue. Nós tivemos, há alguns meses atrás, uma catástrofe no estado do Rio Grande do Sul. Dezenas de pessoas morreram. E nós estamos buscando recuperar. Vidas não vão conseguir, infelizmente, mas estamos dando todo o apoio possível para que essas cidades, as regiões, essas pessoas, elas possam recuperar suas vidas. Começou há 10 dias atrás a guerra Israel com o Hamas. Em Gaza, né? Com o Hamas. Então, o último fato, ele, sem querer, ele acaba diminuindo a nossa sensação lá de trás do quão forte era a guerra da Ucrânia com a Rússia. O quão forte foi a catástrofe, né, que nós passamos agora lá no Vale do Taquari. Agora a gente está preocupado para saber o que está acontecendo lá no Hamas, com o Hamas e com os judeus. Então, tu vê, lá atrás a situação era difícil do Estado. Aí, de repente, veio uma situação do novo governo, uma nova proposta, e que, às vezes, até mascarava, né, a questão das dificuldades, inclusive passava para outros governos a responsabilidade daquilo que eles propunham e que aquilo que eles aprovavam, inclusive com um reajuste salarial, que aconteceu do Tarso Genro lá para o Sartori, né? E a tendência é a gente esquecendo. A gente vai esquecer. Bom, o governador Eduardo Leite, ele tem lembrado diariamente, sem perder o respeito, sem faltar o respeito com todos que passaram, das dificuldades do Estado e não dos problemas dos governantes. E isto me parece também uma chave para a gente ter memória. E memória é fundamental, porque ela te ajuda a sentir dor, e dor a gente não quer sentir nunca, não quer voltar a sentir, então a gente tem que resolver essa coisa. Vamos resolver para não doer de novo. E a gente tem buscado fazer isso. Olha, pessoal, eu não quero voltar, porque eu senti dor. Dor de não ter escolas, condições, educação, pagamento de salário em dia para os professores, para os servidores de todas as carreiras, da segurança, etc. Não ter programação para a vida deles. Eu não quero voltar atrás, eu não quero voltar a ter essa situação, ter que tirar empréstimo do Banrisul para poder pagar o 13º salário com um custo anual violento para o Estado que bancava a diferença.
e nós queremos entregas, nós queremos avançar, nós queremos dar sequência aos avanços que nós fomos conquistando. Eu quero te dizer que esses avanços eles foram capitaneados por um governo vencedor, pelo governador Eduardo, Ranolfo, Eduardo, Gabriel, Sartori, Cairoli, né? Mas teve a colaboração, inclusive, de gente de outros partidos da oposição. Porque também, eu não quero dizer que isso está maduro, eu acho que a diferença, a democracia é fantástica quando ela é exercida na plenitude e se respeita as diferenças, né? Mas também, em determinado momento, nós notamos que muitos parlamentares de oposição ou independentes, eles se deram conta. Nós também não queremos que as coisas voltem a acontecer como elas estavam, que não eram boas. Para ninguém. E apoiaram. Bom, agora a gente espera que exista condições de termos, né, os ajustes novos que se apresentam aí, que são necessários. Frederico, eu queria te ouvir, e agora sobre ti mesmo, né? Porque por trás de tudo isso que tu relataste, está a arte da política, né? Eu fui chefe da Casa Civil, enxerguei um pouco isso, mas talvez o nosso ouvinte não compreenda bem o que é o papel de um líder de governo, que está lá entre a base, um monte de parlamentar, que são líderes também, né? Cada um líder, o governador, a Casa Civil e o líder. Nos traduz um pouco qual é esse papel que tu já exerces aí há 5 anos. E qual é o teu ferramental? Não o papel em tese, né? Como é que tu conduz essa tarefa? Acho que o papel do articulista, do líder de um executivo no parlamento é ter trânsito. O principal, vamos dizer, ativo, é ter trânsito. Eu vou falar com meus colegas da bancada do PT, do PSOL, do PCdoB, da oposição, do Novo, que é independente, da minha bancada, progressistas, das outras bancadas de base, e eu ouço todos da mesma forma. Eu não vou só passar notícias e informações. Eu ouço deles também o que eles pensam sobre isso. E logicamente, acaba no final sendo a decisão do governador, através da Casa Civil, que a Casa Civil vamos dizer, o gabinete já passou por lá, é o gabinete político do governo, que está interligado com a liderança do governo e com as bancadas. Cabe a ele, então, decidir de todas essas informações que eu levo e que eu trago. No melhor sentido. Qual o caminho que a gente deve adotar. Tá? E depois de fazer isso, eu volto a falar. Então, eu recebo todos os deputados. Uma das coisas também que eu busco fazer é que não falte espaço para eles conversarem com o executivo, independentemente da bancada, se é oposição ou situação. Eu sempre digo nas reuniões, né? Secretários, quando um deputado pedir para falar, por favor, mude a sua agenda. Se não tiver agenda, ouça o deputado, porque ele está representando muita gente. Muita gente. O parlamento, na verdade, é o poder que representa o todo da população. Né? Então, quando o deputado vai falar com o secretário, ele está levando uma angústia, está levando uma ideia, está levando uma aflição de muitas pessoas. Né? Está carregando uma representação. Uma representação. Bom, tu atender não quer dizer que tu vai resolver, mas tu atender, tu dá ouvidos. Tá? E saber responder. Eu sempre digo isso também, isso é uma outra... Eu digo para meus colegas deputados, olha, o que vocês não vão ter de mim é muito tempo para responder. Se eu disser, olha, isso não vai dar para fazer, eu vou levar o mesmo tempo que eu vou te ligar para dizer, ótima ideia, o executivo gostou, vai dar para fazer. Bom, aí a gente começa a ter confiança na nossa relação, né? Então, eu acho que esse é o ativo maior, né, de um líder, ele poder fazer essa articulação, né? E às vezes ouvir o que não é bom ouvir, né? Mas também saber dividir com todos os louros. E a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul
nesses últimos anos, ela merece ser reconhecida. Eu tenho falado sobre isso nos espaços administrativas da Assembleia. Os espaços da Band têm falado sobre isso. Olha, se colocar no papel tudo que os deputados gaúchos aprovaram nos últimos anos, duro, né? Politicamente duro, é muita coisa. E serve de exemplo, até que a gente gosta sempre de trazer o exemplo da iniciativa privada, né? Serve de exemplo até para a iniciativa privada. Olha quanto o Rio Grande se reformou nos últimos anos, né? Teve coragem de fazer isso. E aí eu queria te pedir, o deputado Frederico, Eduardo Leite I e Eduardo Leite II agora, né? O que muda em termos de pauta e de desafio? Eu acho que continuar a fase de vitórias importantes para o Estado, ela é um desafio maior de quando tu não tinha as vitórias e tu precisava tê-las. Uhum. A continuidade de êxito, né? O êxito, ele busca ele, às vezes sem sucesso. Aí que tu alcança o êxito, qual é o maior desafio? Tu manter o êxito. Sem afrouxar os parafusos. Eu acho que o segundo período, o desafio maior é a manutenção do êxito, sabe? Do êxito de saber lidar com as diferenças que existem no Estado, com as necessidades que existem nesse Estado maravilhoso e com essas variações que têm acontecido de mudanças em nível federal. Em nível federal, o Kleber, as coisas acontecem, parece que o Congresso, eu não estou aqui, eu quero cumprimentar inclusive todos os nossos congressistas aqui do Estado do Rio Grande do Sul, mas às vezes quando votam questões lá no Congresso, parece que eles não estão se dando conta do efeito que vai acontecer aqui. O Congresso real, né? O Congresso, o congressista, o senador ou o deputado federal, eles não podem achar que só terem espaço no orçamento através das emendas é suficiente para eles poderem ajudar os seus estados. Não é com uma emenda que eu vou dar para o município, que eu vou repassar para determinada entidade, que eu vou ter, né, avaliação boa como deputado. Eu preciso, se eu sou deputado do Rio Grande do Sul, sou deputado federal pelo Rio Grande do Sul, sou senador pelo Rio Grande do Sul, eu preciso pensar no Estado de forma muito ampla. Como é que está a situação financeira do Estado? Bom, se eu mexer nessa lei, isso vai afetar o Estado? Então, houveram alguns movimentos nos últimos anos de mudanças de regras através de votações que aconteceram em nível federal que, sem dúvida nenhuma, estão prejudicando os estados e estão prejudicando, consequentemente, os municípios, né, que são sócios do Estado, principalmente os municípios estão numa grita grande, né, deputado? Vários problemas com indício de agravamento da situação financeira. Olha, também, vamos falar sobre isso, a experiência que eu tenho de estar passando por várias gestões municipais, né, porque não são só gestões estaduais, a gente acompanha as gestões dos municípios. Eu comecei numa gestão municipal, né? A qualidade do preparo dos agentes políticos vitoriosos nos seus municípios também está melhorando. Tem muita gente, muito prefeito bom. Os caras estão preocupados em saber fazer gestão. O cara pode ser bom de voto. Eu quero saber se tu sabe governar, gerenciar. Com responsabilidade. Tu vai ser um bom capataz da tua cidade, entendeu? Se tu vai entender o que está acontecendo lá no campo do fundo, como é que tu vai resolver aquela situação lá, no centro, as pessoas que vivem mais para cá, outras para lá, todos precisam ter atenção. Então, como é que tu faz? Tu tem que ter gestão do teu caixa. Não adianta tu começar a prometer muita coisa que não vai, no final das contas, tu não vai conseguir cumprir. Eu acho que esse nível de responsabilidade ele tem aumentado. Né? A dor e a gemer, né? Tem muitos prefeitos que, quando assumiram as suas gestões, eles viram, né, que algumas ações que eles pensavam em fazer, na prática não era possível fazer. Por quê? Porque não ia ter recurso para poder fazer. Então tem que enxugar a máquina, né? Tem que melhorar os serviços para poder fazer com que haja efervescência no empreendedorismo e desenvolva o micro, pequeno, médio, rural, o urbano, para ter arrecadação para o município e depois saber como devolver isso, né? Fazendo práticas que, logicamente, elas estão nas prioridades dos desejos dos seus cidadãos. Eu não preciso fazer um pórtico de entrada da cidade se eu não tiver postos de saúde com capacidade de atender as pessoas. Eu não posso trocar uma situação, uma obra que não é crucial, né, e achando que isso vai ser
vistoso, né, que vai me dar, né, sempre que todo mundo passar por lá vai ver, aquela obra que quem fez foi fulano. Não, eu quero fazer a obra que é a maior obra, que é a obra, inclusive, que ela deve ser perene, né? Precisa ser perene. Quer cuidar da vida das pessoas, quer cuidar da educação, da informação das pessoas. Eu quero falar um pouco sobre obras contigo, não sei antes me despedir de quem nos acompanha só pela Rádio Bandeirantes, pedir quem acompanha a íntegra do programa pelas redes sociais, porque nós vamos continuar um pouco mais falando sobre o futuro. Para você, eu me despeço, bom final de semana e até o próximo programa. E aí eu queria falar, deputado de obras, né? Eu vi que vocês anunciaram há pouco tempo um plano de... Eu achei aquilo uma música para quem, como eu, vivia ali o governo Sartori, os períodos difíceis. Mas nós vivemos juntos, né? É um plano de investimento em rodovias. Imagino que para ti também, que participou por todo esse processo, deve ser um congraçamento poder anunciar obras em rodovias no estado todo. E boa parte delas são obras que lá em 1998, volta a 1998, né? Eram anunciadas como obras que estavam no plano estratégico, né, de infraestrutura do Estado. E eu me refiro, por exemplo, aos acessos asfálticos. Né? Verdade. Lá na época, dos 100 municípios, eu vou dar um número porque eu também não me lembro se era 110, se eram 90 e poucos, enfim. E aí foi apertando o caixa e os governos seguintes não foram dando sequência. Então, nós chegamos no primeiro ano pós-Sartori com 80 acessos sem ser executados. Ou seja, na década de 90, do século passado, eram 100. Aí nós chegamos a 80, depois de 20 e poucos anos. 20 anos. E aí nós chegamos no primeiro ano e falamos, vamos fazer o seguinte, vamos traçar essa meta, dar sequência àquilo que começou. E vamos fazer manutenção, porque é que nem a nossa casa, né? Se tu não começar a corrigir, o teto está começando a cair, se tu não corrigir, ele vai cair todo o teto e aí tu vai ter um prejuízo imenso. Então tu tem que começar a criar também um caixa para fazer reformas, investimentos, que são importantes na manutenção das estradas, manutenção de escolas, manutenção de tudo aquilo que é fundamental como estrutura pública. Então, esses recursos que foram anunciados, 700 e poucos milhões de reais, é uma sequência de um plano de ação que ele ataca o fazer o que foi programado lá atrás e não era feito, não foi feito, várias situações, vários motivos. O principal era ter dinheiro. Ter dinheiro. E segundo, ele ter condições também de fazer o que muitas vezes por falta de recursos não era feito, que era a manutenção. Né? Também notar estradas estratégicas para o fluxo da produção do estado do Rio Grande do Sul, que é do couro que sai as correias. Se eu não cuidar disso, eu estou perdendo produção pelas estradas que são precárias, não são tão ruins, né? E isso inclusive tem estatísticas, pesquisa de quanto se perde da produção agrícola do estado do Rio Grande do Sul, das safras do Rio Grande do Sul, por má condições de estradas. Né? Ou seja, do curso, né, de onde sai lá da produção do campo até aonde vai ser armazenado industrializado, ou até para exportação, tu tens uma perda de 5%, algo parecido. Que é um monte de dinheiro. Um monte de dinheiro. Fora outras questões, né? Desse fluxo de mercado que tu perde mercado. Não vou conseguir chegar com um produto em tal lugar, outra região vai ser abastecida antes por outro estado, nós perdemos mercado. Então, isso também tem que ser levado em consideração. E isso cria... Santa Catarina e Paraná voando baixo, né? Correndo. Hoje nós estamos começando a equilibrar. Isso, não, digo, esse tempo todo, né? Mas esse tempo todo, sim. Sim. Foram mais rápido. Enfim. Mas essas obras, elas são justamente para dar sequência. Lá atrás foi um plano, né, de ação. Não pode ficar nenhum município sem acesso. Bom, então nós estamos chegando aí e vamos chegar nos próximos anos com a capacidade de diminuir aí de 60, 40, era 100, baixamos para 60, 40, chegar à metade e quem sabe terminar. Se tudo correr bem, nós conseguimos concluir isso. Além do plano de manutenção, além do plano também de melhorias de algumas vias, de gargalos, né, que nós temos aqui, principalmente aqui na região metropolitana, né? Eu vi na área de saneamento também, Frederico, tu fazes muito parte dessa história, né? Lá atrás, quando tu era secretário de obras, é que foi regulamentada
a política estadual do saneamento, governo Rigoto, 2004, estava olhando isso. De lá até aqui, agora a Corsã e Egea, um novo momento do saneamento pelo Estado, vem aí muita obra, muito investimento e o começo também da mudança dessa realidade do saneamento gaúcho, que é um déficit vergonhoso, na verdade, Sim. né? A Secretaria de Obras, ela tinha um nome duplo, era a Secretaria de Obras e Saneamento. E saneamento. E eu, Cuidava da... eu tive a honra de poder ser um aprendiz, depois conheci alguma coisa sobre o saneamento. E saneamento, quando fala em saneamento, a gente imagina esgoto, né? O saneamento é água, é resíduos sólidos, né? Resíduos líquidos e orgânicos e etc. Então, nós estamos falando sobre cuidado ao meio ambiente que nós vivemos, o ambiente que nós vivemos, que nos traz a capacidade de melhorarmos a nossa condição de saúde ou diminuirmos os riscos da saúde. E como são obras enterradas, isso aí também todo mundo sempre fala, né? As pessoas estão um pouco se lixando muitas vezes assim, eu prefiro ver alguma coisa, uma estrada, precisa ver um prédio novo, do que ver ou não ver, né, uma obra de saneamento. Só que essa obra de saneamento é que nos diminui a necessidade de irmos buscar saúde, nos diminui inclusive a dificuldade de vender as nossas regiões como um polo importante para ter investimentos e turístico. Tá? Então o saneamento hoje deve ser levado a sério, está sendo levado a sério. Então na minha época lá, eu participei, inclusive fui presidente do Fórum Nacional de Saneamento Ambiental, dos secretários estaduais do Brasil. E na época, bons professores e tal, eu era presidente do conselho da Corsã, né? E nós fizemos um plano na Corsã de atualizarmos e fazermos projetos para os municípios. 318 municípios, se eu não me engano, com concessão para a Corsã. E nós vimos que a primeira fase de uma obra é o projeto. E 85% dos municípios do estado do Rio Grande do Sul sem 1% de esgotamento cloacal. Imagina. 1%. Né? Então nós tínhamos que fazer os projetos primeiro, para depois começarmos a fazer os investimentos naquilo que faltava, que a água já estava universalizada. 99,7% tinha água em casa. Estou falando em 2002, 20 anos atrás, 2002, 2003. Bom, aí nós fomos conferindo o percentual que existia no estado do Rio Grande do Sul feitos pela Corsã, né, de esgotamento sanitário, de esgoto. E nós tínhamos, se eu não me engano, na época, não chegava a 15%, não chegava a 20%, 15 alguma coisa por cento. Baixíssimo, baixíssimo. Bom, aí nós chegamos agora no final da segunda década do século novo, ou seja, 2019, 2018, nós chegamos com um percentual de 23%. Andamos passinho de tartaruga. Avançamos muito pouco para fazer o que é fundamental. Né? Então, apesar de todas as condições da empresa pública, né, nós temos uma dificuldade de recursos para investir naquilo que está defasado em termos de retorno de obras. Né? Então foi pensado assim como foi pensado a energia, né, a área de energia foi pensado também na sequência a concessão para a iniciativa privada do saneamento do estado do Rio Grande do Sul. E voltando um pouquinho para a energia, também isso nos afetava, além de também a atratividade para investimentos, né, e geração de oportunidades de emprego do estado do Rio Grande do Sul, o caixa do estado. Também nós tínhamos uma diminuição de ICMS por não pagamento da própria companhia. Ou seja, a sonegadora do estado era uma empresa pública. A CE. E a Corsã não nesse aspecto, mas também que estava em dívida com uma área importante, né? Está ainda em dívida com uma área importante que agora a gente tem expectativa da EGEA, né, começar a fazer. Na minha cidade uruguaiana, foi passada a concessão, se não me engano, em 2006, 2007, para uma empresa privada. Uruguaiana está hoje, se eu não me engano, com 85% de coleta e tratamento de esgoto. Se eu não me engano, 85% de tratamento. Saiu na frente, Lula.
Deputado, a crítica de que o governo estaria, para a gente ir se encaminhando para o final, estaria sem pauta na Assembleia Legislativa Gaúcha. Você concorda com isso? Qual é o diagnóstico a esse respeito? Você tem que lembrar, né, que os 4 últimos anos, eles foram anos de muita pauta. E pautas importantes. E pautas definitivas. Quando nós conseguimos fazer a reforma da Previdência, quando nós conseguimos fazer a reforma administrativa, coisa que muitos estados, inclusive, não conseguiram fazer até hoje, e que nós vimos, né, os déficits que isso nos geravam, o déficit que nos gerava isso, principalmente a Previdência, 12 bilhões de reais de déficit que o Estado tinha que aportar para cobrir, né, essa diferença entre a necessidade do cumprimento com a Previdência e o que havia de entrada dos contribuintes. E esses 12 bilhões de reais, eles saíam de investimentos. Então, todo mundo, né, ou principalmente os parlamentares, quando vão buscar na tribuna, fazer lá a exposição de alguma necessidade da sua região, sua cidade, de quem solicitou a ele que fizesse um reclame, né? Eles dizem o seguinte: não, porque o Estado não pode deixar de fazer esta obra. É uma obra importante para a vida das pessoas daquela comunidade. Bom, eu também acho, mas tem que ter recurso para poder fazer dinheiro, né? e que não dá em ar. Essas reformas, elas foram importantes. Eu estou falando de 2, poderia falar de outras tantas. As privatizações importantes também. E porque só o caso da CE, para mim, já mata a charada, entendeu? Quando começa a discutir, tu tinha uma companhia que não fazia investimentos e tu tinha uma companhia que devia 3,2 bilhões de reais para o Estado. Hoje nós temos quem tem a concessão da energia no lugar da CE, 100 e poucos milhões de reais que entram, 100 e poucos milhões de reais que entram mensalmente, desde que assumiu, além de investimentos que estão sendo feitos. Tá? E 100 e poucos milhões de reais, eu me lembro agora, do número, quando nós chegamos no primeiro ano do governador Eduardo, que era o mesmo o número do último ano do Sartori. Eram investidos em estradas 100 e poucos bilhões por ano. Ou seja, um mês do ICMS da CE cobria o que era aplicado durante um ano. Hoje, nós já temos, nos últimos 3 anos, uma aplicação de 3 bilhões de reais. 3 bilhões. E aí que a gente consegue fazer mais estradas. Nós precisamos mais, mas é isso que vamos lá, letra fria é isso. Né? O dinheiro sai de um lado. Enfim. Então, pauta para agora. Né? Nós fizemos a reforma do IP. E ontem foi anunciado, essa semana foi anunciado, o aumento do valor da tabela para pagamento de médicos e para retorno também aos serviços que são prestados pelos hospitais. Né? Estamos começando a pagar em dia, cobrindo um déficit do maior auxílio saúde que nós temos no estado do Rio Grande do Sul, que é o IP Saúde. Né? Então, eu não posso tirar. Essa pauta foi importantíssima. Importantíssimo. O Estado estava botando, pelo déficit do IP, também estava aportando milhões de reais, centenas de milhões de reais para cobrir esse déficit. E nós estamos colocando o Instituto de Previdência, que tem 1 milhão, né, de agregados ao eu não vou chamar de plano, mas ao serviço, o plano de assistência. Vamos chamar também de um plano, que não é um plano mesmo, como é a Unimed, como é o Bradesco e tal, mas foi criado por lei um auxílio à saúde através do IP Saúde. Então, o Estado reformulou isso. Tá? Nós colocamos como meta, nesse segundo momento do governador Eduardo Leite, do Gabriel, nós priorizarmos a educação, fazermos educação. Estamos investindo os valores que estão sendo colocados de vários programas que nos últimos meses... Alfabetização, do ensino profissionalizante, de escola de turno integral, de valorização do profissional, do gestor da escola, do diretor da escola tendo gratificação, enfim, repassando recursos, bolsas, bolsas que estão sendo patrocinadas, chamando as universidades comunitárias e fazendo também que o Estado participe para que as universidades comunitárias possam abrigar bolsistas que estão saindo do ensino médio, que possam entrar e também ter uma qualificação maior, né, no ensino superior. Bom, são várias coisas. Fruto do quê? De um trabalho que começou há 5 anos atrás. Né? Então, a nossa pauta também ela ficou um pouco prejudicada, porque nós tivemos essas situações todas, né, de reveses climáticos violentos. Nós estamos num primeiro ano pós-eleição, né, com mudanças de regras importantes que foram feitas no Congresso Nacional na véspera da eleição do ano passado, que ninguém sentiu no ano passado. Agora começaram a impactar.
Nós temos um projeto de reforma tributária nacional que vai afetar a vida de todo mundo. Eu sempre fui um torcedor, continuo acreditando que a reforma tributária é importante, mas a gente tem que ver detalhadamente todos os efeitos que isso vai gerar para os estados e para os municípios. E nós temos um primeiro ano já com o efeito dessas mudanças, alguns já sentidos, como foi, inclusive, a diminuição, né, do ICMS das blue chips, né, da energia, combustíveis e telecomunicações, 17, 20 os combustíveis, mas olha o impacto que isso gera. Né? Nós conseguimos, depois de anos, eu também não falei sobre isso, nós conseguimos baixar de 30%, depois de 8 anos, se não me engano, 30% para 25%, que era a alíquota inicial, sempre foi a nossa alíquota do estado do Rio Grande do Sul, desses 3 serviços. E conseguimos diminuir o modal de 18% para 17%. Bom, no momento que a gente conseguiu isso, a lei federal reduziu para 17%. Tem uma compensação que está vindo agora, mas a compensação é do primeiro ano, a partir do segundo ano não tem mais. Não tem mais. E tu continua com... é só o primeiro ano, né? Então não sabia se tá... Então, tem pauta, sim. Tem muitas coisas pela frente. Tchê, 2 coisas para encerrar. Primeiro, como é que é o governador Eduardo Leite, a pessoa Eduardo Leite? O governador Eduardo Leite, ele é dedicado. Eu acho que ele é um sujeito que ele buscou ser governador de estado e estuda, trabalha para ser um bom governador. Ele se esforça diariamente para ninguém perguntar alguma coisa para ele sobre qualquer área do estado que ele não saiba responder. Ele se esforça. O cara ele se atualiza permanentemente sobre como está o estado. Como está o estado. Não tem um secretário de Estado, da Fazenda, a Saúde, a Educação, que consiga não ter uma resposta dele ou ele ter uma pergunta importante que talvez até o próprio secretário não saiba responder sobre o tema que eles têm responsabilidade. Então, ele é um sujeito que faz o que gosta e faz com uma dedicação ímpar. E eu acho que isso faz a diferença. E sabe ouvir as pessoas. É um sujeito do diálogo, é um sujeito que não deixa de reconhecer, inclusive, às vezes, quando as coisas não estão indo bem e não tem nenhuma preocupação de dizer, olha, isso acho que nós temos que mudar. E nós precisamos mudar. E nós não estamos fazendo bem, temos que fazer diferente. Enfim, então esse estilo dele, guri, né? Jovem, de 30 e poucos anos, mas com uma maturidade de pessoa já de mais tempo de vida, ele é o que tem nos dado, vamos dizer assim, muita confiança, né, no plano de ações que a gente tenta levar adiante lá no parlamento. E tu, Ente, apesar de 7 mandatos, alguns cabelos brancos, Alguns é bom, certamente é melhor do que não ter. O que vem pela frente, meu cara, em termos de trajetória política? Se é que tu já pode nos falar sobre isso. Eu durante esses 7 mandatos, vou completar quase 30 anos de parlamento, mais de 30, porque eu fui vereador, e vereador nunca deixo de dizer que foi o primeiro mandato e, com certeza, a função das mais nobres, mais difíceis é ser um parlamentar municipal, né? Porque as pessoas viajam 24 horas. Quando tu sai da tua cidade e vem para Porto Alegre, e ainda mais eu, que tenho que viajar 700 quilômetros. É uma viagem. A minha região, toda a minha região, né? Na minha fronteira, ela é distante, inclusive, entre as cidades. Então, tu sai de lá e vem para cá, tu não tem as 24 horas, né? Hoje em dia, com as tecnologias, a gente fica mais acessível, bem mais acessível. Mas o vereador, tu tá todo dia, sabe onde tu mora. De cara com as pessoas. Qual é o CTG que tu frequenta. Então, tu pega qualquer hora. E aqui tu já fica com esse espaço temporal, né? Tu tem que estar terça, quarta e quinta, no mínimo, no Assembleia, mais distante. Então, por isso que eu sempre digo assim, o vereador é uma grande função. Bom, agora como deputado, passados 7 mandatos, e tomara que eu consiga concluir esse último como deputado estadual, fazendo o dever que me parece ser um dos deveres das obrigações de um parlamentar. Ele tem que fiscalizar leis, ele precisa fazer leis, etc. e tal, mas ele precisa viabilizar principalmente um Estado pujante, sabe? Um Estado que as pessoas têm vontade de morar e as que foram, ou as que não conhecem, Esse foi teu cesso de missão. Eu acho que sim, porque a gente vinha tentando fazer e não vinha acontecendo esta possibilidade de entregas. Ainda falta muita coisa. Eu confesso para ti que nós caminhamos aí rumo a
as melhorias, né, que estão sendo alcançadas, mas ainda tem muitas coisas que nós precisamos fazer. Mas como parlamentar, depois de ter vivido todo esse período, a gente fez hoje rapidamente aqui, tentou fazer, né, uma volta ao tempo, eu tenho conseguido ficar satisfeito com a minha missão. Eu tenho muitos erros, né, certamente tem muitas coisas que eu não estou fazendo como eu deveria fazer, mas acho que uma das coisas que eu estou podendo ajudar, colaborar e executar é ser um parlamentar que busca conhecer e no parlamento ajudar a resolver, e essas soluções elas se resumem com coisas que são fundamentais para a vida de todas as pessoas. Então, eu vou passar bastão também para quem está chegando, que isso é uma outra coisa importante, né, Kleber? Nós temos aí, eu tenho, por exemplo, na minha região, eu tenho prefeitos, no meu prefeito da minha cidade, o jovem também, o Rony Melo, tem grande figura. Godoto, tem o prefeito Tiago lá em Santiago, tem os jovens, se eu fosse citar, todos eles são, o prefeito lá de Livramento, prefeito de Barra do Quaraí, alguns não são do meu partido, mas são todos meus amigos e eu trabalho junto com eles. Né? São jovens, estão chegando, alguns em segundo mandato, está na hora deles também, né, terem um espaço. E o primeiro espaço, normalmente, depois, né, do município, vereador, prefeito, não é assim sempre. É uma vereador, prefeito e depois para deputado estadual. Né? E aí, logicamente, a minha região ela carece de representação federal, e eu vou ver se consigo me credenciar aí para ser candidato a ocupar um espaço na Câmara Federal. Muito bem, meu caro. Obrigado, parabéns pelo teu trabalho, pelas tuas construções, pela trajetória também. Obrigado, quero te cumprimentar aí pelo teu trabalho, pelo trabalho de toda essa equipe que tem a equipe, tudo aí, te ajudado, está servindo para nós aí como sempre uma base de informação importante, né? Para todos os telespectadores, para todas as pessoas que nos acompanham. A gente quer conhecer e saber um pouco mais. Vamos ouvir o Kleber. Que é isso. Obrigado, meu caro. Tá? Obrigado. Bom final de semana para você também. Nós voltamos no próximo sábado com mais uma edição. Até lá, bom dia. Outro olhar. A apresentação Kleber Benvenu.